Só o Senhor é bom, só o Senhor é digno. As crianças podem ir para a escolinha. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Palavra do Senhor aberta no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Ó Espírito Santo de Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Ó Espírito Santo de Deus, graças a Deus, glória a Jesus, Deus de poder, Deus Santo de Israel. Obrigado, meu Deus, só o Senhor é Deus. Eclesiastes, capítulo de número 3, é logo depois de Provérbios. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Você ouviu misericórdia aí ou não? Não, né? Ô, Breno, me ajuda aí, amém? Glória a Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Podeis assentar. Yuri, completa para mim a água, por gentileza. Amados irmãos, na parte da tarde eu estava em dúvida entre duas palavras a serem ministradas, mas depois eu vi que as duas palavras tinham uma conexão muito grande. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo. A palavra do Senhor nos diz no livro de Eclesiastes que há tempo para tudo, tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida, uma vida que o Senhor nos deu, uma vida que trouxe para nós, para aqueles que encontraram a Jesus, uma liberalidade de amor que o Senhor trouxe para cada um de nós. Quando nós éramos do mundo, quando nós estávamos no mundo, às vezes nós ficávamos no trabalho contando os minutos para a sirene tocar e a gente ia embora. Quando estávamos na escola, ficávamos doidos para chegar a hora do recreio, por dois motivos: para poder comer e para poder brincar com as outras crianças, né? Quando nós estamos enamorados, ficamos doidos para chegar o dia de ver a namorada, de ver a noiva. Quando está se aproximando do casamento, aquela ansiedade normal da noiva e do noivo. E no dia do casamento, o tempo parece que não passa. E aí a pessoa fica deixando a gente 2 horas esperando a porta da igreja. Né, Vanessa? Mas tudo isso é tempo. E a palavra do Senhor fala que há um tempo determinado para tudo. Hoje eu estava deitado lá na minha cama depois do almoço. Eu dormi um pouco, eu tive um sonho, não vou contar o sonho. E esse sonho me fez refletir sobre o tempo. O dia tem 24 horas. E se nós fôssemos seguir aquilo que devemos seguir da palavra de Deus, se nós fôssemos fazer conforme a palavra de Deus fala, já imaginou você tirando aí 10% dessas 24 horas para você poder servir ao Senhor?
Só 10%. O dízimo das suas horas. 10% para você poder falar com Deus, para você orar, para você fazer uma caridade, para você cantar um louvor. Só 10% de 24 horas. Os estudiosos falam que o ser humano precisa descansar no mínimo 8 horas por dia. 8 horas de sono, para que ele possa ter uma vida regular. Eu trabalhei durante muitos anos à noite, e durante muitos e muitos anos mesmo, mais de 20 anos, trabalhando à noite. O meu relógio biológico é todo trocado. Eu durmo de dia, passo madrugada às vezes acordado. Mas o que quer dizer com isso? Que em tudo o tempo está presente. A palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse, e Jesus fala que eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. A demora dele demanda tempo. Se ele falasse assim, eis que vou demorar, demandava tempo também. E hoje eu quero tratar alguns assuntos aqui inerentes à nossa vida pessoal. Algumas coisas que a nossa vida, que a vida trouxe para nós, algumas coisas que o Senhor trouxe para nós e algumas coisas que eu peguei para mim. Existem, parafraseando aqui uma frase da Fernanda Brum, tem sofrimentos que nós pegamos com as nossas próprias mãos. Tem sofrimentos que nós escolhemos carregar. A palavra do Senhor nos diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Quando Adão e Eva foram feitos, a morte não existia. A morte aparece a partir do momento que Adão e Eva pecam. Então não se sabe quanto tempo Adão e Eva viveram lá no Éden, porque a contagem para eles começa a partir do momento que Eva peca. A partir do momento que ela come do fruto proibido, dado para Adão, ali o pecado entra da desobediência, ali gera morte. Então não se sabe quanto tempo eles viveram antes disso. Hoje nós já nascemos morrendo. Por quê? Porque você nasce um bebê, você vai envelhecendo. Tem pessoas que vivem 80 anos, 70 anos, 50 anos. Nós já nascemos morrendo. Pela fisiologia que nós temos no nosso corpo. Os nossos órgãos hoje eles são capazes de ir até certo tempo. Mas os transplantes e tal, não sei o que, claro, tem tudo isso sim. Mas nós, fisicamente falando, nós vamos viver até certo tempo. Raramente vai aparecer alguém aí com mais de 100 anos, com 120 anos, não vai aparecer, dificilmente. E a palavra de Deus fala que cabe ao homem morrer apenas uma vez. Então aqueles que não vão descer das sepulturas e estarão salvos em Cristo Jesus serão arrebatados. Eles vão ser arrebatados. Agora, se você morreu antes de Jesus voltar, você vai encontrar com Jesus nos ares, e você tem que ser salvo para que isso aconteça. Quando nós falamos de tempo, a palavra do Senhor fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que quer dizer isso? Aquilo que Deus escreveu sobre a sua vida tem um tempo certo para acontecer. Você não vai plantar chuchu e colher quiabo. Você não vai plantar abóbora e colher laranja. E nessa noite aqui nós começamos a nossa ministração dessa noite. Nessa noite eu quero que você veja o grande canteiro que está na tua frente. O grande espaço de tempo e de terreno que você tem. E aí você vai começar a lembrar agora das plantações que você fez. Das plantas que você plantou. Ontem nós saímos para fazer um evangelismo. E eu quero dar 2 exemplos do que aconteceu nesse evangelismo de ontem. Primeiro, as meninas vão lá e ganham uma alma para Jesus. Ganhou uma alma para Jesus no evangelismo. Segundo, um cidadão desviado do evangelho tentou dar uma surra de Bíblia no Bruno. E eu estava logo atrás dele, só prestando atenção nele. Todo desviado tem uma desculpa. A desculpa dele é que
ele conhece a palavra, que ele tem até os versículos-chave dele falar. Eu virei para ele, entrei na frente do Bruno, e falei para ele o seguinte, falei, meu irmão, só tem uma coisa para te falar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Se você está desviado, se você conhece a palavra, não interessa. Se você não está firme em Jesus, se Cristo não é o seu alicerce, se você está vivendo no mundo, o inferno te aguarda. É isso que acontece. As pessoas hoje gastam seus tempos plantando coisas que vão colher só porcaria lá na frente. Olha a quantidade de jovens que nós vimos na rua ontem com um copão. Tinha um menino lá com um copo desse tamanho, assim, com um negócio verde lá, nem sei o que é teu irmão, né? Um troço verde lá, um negócio desse tamanho, deve ser suco de couve esse trem ainda, porque só pode. Um negócio verde, um trem desse tamanho, se eu beber um negócio daquele, eu vou vir um incrível Hulk, eu vou ficar verde também. Meninas plantando uma vestimenta de total sedução na rua, roupas extremamente curtas ali na rua, plantando uma sensualidade que lá na frente elas podem pagar muito caro por isso. As pessoas estão plantando hoje não a palavra de Deus, elas estão plantando a semente que o diabo dá. E qual que é a semente que o diabo dá? Morte. O salário do pecado é a morte. Ontem nesse evangelismo que nós fizemos foi tremendo, foi muito bom. Nós gritamos o nome do Senhor Jesus, fizemos um mini culto lá naquela praça daquela igreja lá embaixo, lá, e passando pessoas, abraçamos pessoas, falamos do Senhor. Foi uma bênção. Tenho certeza que essa cidade foi impactada. Mas eu quero dizer para você uma coisa: qual é a plantação que você tem feito? O que você tem plantado? A Bíblia fala que há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de eu plantar, mas também há tempo de eu arrancar o que eu plantei. O meu sogro, ele trabalhava numa fazenda que plantava mandioca, então saía caminhões e caminhões de mandioca de lá. Mas para chegar no ponto de arrancar, demorou ao tempo aí. Demorou para poder ele ter a condição de sair em carreta lá de mandioca de lá. Demorou tempo. Fazenda muito grande, meu senhor. Fazenda muito grande, saía lá aquele monte de caminhão de mandioca. Mas para sair de lá, esse caminhão de mandioca, alguém teve que plantar. Talvez o que plantou não foi o que colheu. Tem isso também. Quer um exemplo claro disso? Aquele que gosta de uma fofoca. Muitas das vezes ele planta, mas vai ser outra pessoa que vai colher. Porque vai se criar um rastilho de pólvora. Quando nós plantamos o amor, nós vamos colher o quê? Amor. Quando nós plantamos o bem, nós vamos colher o quê? O bem. Agora, tem muitas pessoas que plantam coisas que não sabem nem o que é. Ela descobriu ali um negócio ali, pegou lá e plantou, não sabe nem o que vai dar aquilo ali. E vai lá e de repente acha que é uma planta para poder pôr um tempero, alguma coisa, é um veneno. Uma vez, até engraçado, eu morava numa cidade lá perto de Itabira, e um amigo meu fez uma bacia de quibe, e ele foi de noite lá na horta, e ao invés de pegar a hortelã, ele pegou aquele negócio para o filho, mexendo bobo, e moeu aquele troço tudo antes de comer o quibe. Ninguém deu conta de comer aquilo, tão amargoso que estava. Às vezes nós plantamos coisas, e hoje eu quero que você olhe para dentro de você. O que você tem plantado? Qual é a colheita que você tem? Qual é a colheita que você tem colhido? Quando nós colhemos amor, plantamos amor, nós vamos colher amor. Mas há um tempo para tudo na terra. O tempo que nós estamos vivendo nessa terra hoje é um tempo, amados irmãos, de experiência aqui. A nossa casa tem que ser uma extensão do céu.
A igreja tem que ser verdadeiramente a noiva de Cristo. Então nós não podemos nos vender por um prato de lentilhas. Nós não podemos simplesmente achar que vamos ter tempo do último minuto. Esse último minuto pode não chegar para você. Essa tarde eu sonhei que uma pessoa tinha morrido. E eu recebi a notícia que essa pessoa tinha morrido, mas que não dava tempo de eu chegar lá para o velório. Não dava tempo de eu chegar lá para participar, para fazer o culto fúnebre. Há tempo para tudo na terra, mas você pode não ter tempo de ter a sua salvação se você não entregar o seu caminho ao Senhor. Se você não glorificar, não exaltar o Senhor, se você não tiver o Senhor como o seu líder, a sua liderança, se Cristo não viver em você, se o Espírito Santo não viver em você, você pode fazer tudo. A Bíblia fala que vai ter no dia do juízo, vão ter pessoas que vão dizer assim: Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ele vai falar: olha, eu não te conheço não. Porque o que você plantou talvez foi só o estereótipo de uma coisa. Talvez você apresentou para as pessoas apenas um Jesus colorido, um Jesus que cura, um Jesus que dá, um Jesus que faz, acontece, etc. Tal. Mas você não apresentou um Jesus que muda a vida. E é Jesus que transforma a nossa vida, através da palavra, através do Espírito Santo. Então as pessoas precisam ver o canteiro que elas têm plantado, qual é o adubo que você tem colocado ali na sua plantação, porque senão a sua plantação pode nascer morta. E a palavra do Senhor diz aqui, há tempo de matar e tempo de curar. Às vezes a sua plantação está precisando de um adubo, está precisando da presença do Espírito Santo ali, para que possa germinar. Naquela passagem da semeadura, a Bíblia diz que o semeador semeou em terreno rochoso. Ele semeou no meio do caminho, e no meio do caminho veio os pombos lá e comeram, lá os passarinhos comeram a semente. Talvez você está plantando e o diabo está vindo e está comendo o que você está plantando. Talvez você está falando para as pessoas: olha, eu sou crente lá da igreja tal, e que não sei o que lá mais, mas aí você dá um testemunho vagabundo e desgraçado, me perdoa da palavra, um testemunho vagabundo e desgraçado, um testemunho que só joga contra o Evangelho. Aí não adianta você chegar lá e ficar pregando palavra para os outros, não, porque o testemunho seu, a plantação sua, está cheio de carujo, está cheio de bicho. E aí você vai ter que arrancar essa plantação e começar tudo de novo. Quero dizer para você uma coisa: a fama precede a chegada de qualquer pessoa. Se você fica sabendo, tem um cara lá na divisa nova, ou o cara é um assassino lá, mão matador, ele vai mudar para Boteiros. Antes dele chegar aqui, a fama dele já chegou aqui. Eu morava lá no Alto Paranaíba. Quando eu vim transferido para cá, antes de eu chegar aqui, a minha fama já tinha chegado aqui. Os outros militares que estavam aqui, nós sabemos, aí está vindo um sargento para cá, assim, um carro para cá, assim, se assado e tal, não sei o quê. Já sabia, até foto minha já tinha lá no quartel. Minha fama já tinha chegado aqui antes de mim. E eu nem conhecia esse lugar aqui. Então, se você planta algo que vai render frutos, glória a Deus. Mas se você está plantando algo que vai trazer destruição, que Deus tenha misericórdia da tua vida. A Bíblia diz que os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele pela qual vem o escândalo. Ai daquele pela qual vem os escândalos. Quantos escândalos nós temos visto? Eu me lembro de um especificamente, porque foi na época que eu convertia, que eu me converti, e as pessoas mais antigas devem lembrar dele, pastor Jim Swagger. Pastor Jim Swagger foi um dos maiores pregadores da minha geração. Ele pregava em mais de 180 países, tinha o programa dele na televisão. Um dia, por um infortúnio, ele caiu, e quando ele caiu, o mundo inteiro também ficou sabendo. E ele foi para a frente da televisão e pediu perdão aos irmãos, pediu perdão ao Senhor. Nós temos visto que muitas das vezes o nosso eu tem falado mais alto do que o Espírito Santo.
Eu estava observando ontem no evangelismo que nós estávamos fazendo, como que o mundo está. E nós moramos numa cidade, eu não sei quantos habitantes tem aqui, mas vamos supor que tem uns 20 mil aqui. Será que tem isso? 15 mil? 15 mil pessoas. Eu estava vendo a quantidade de jovens e meninas novinhas, rapazes novinhos, tudo com copo de bebida na mão, tudo parado nos lugares e tal. Quando eu passei ali em frente ao lugar ali, um barulho de música na maior altura, uma confusão, um negócio que não sabia quem que é quem. E aí você fica imaginando, poxa, talvez era para eu estar lá. Talvez se eu não tivesse conhecido Jesus, eu estaria ali. E ali seria a minha plantação. E qual que seria a minha plantação ali? Um copo de cerveja, um baseado de maconha, uma carreira de pó, uma prostituição. Talvez essa seria a minha vida ali. Não estou dizendo que quem está ali está nessa prática. Eu estou falando de mim. Talvez se eu estivesse ali, eu estaria nessa prática. Arrumando confusão, brigando com os outros. Quando nós, amados irmãos, entendemos que o nosso tempo, nós não estamos mais com tempo para perder. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a igreja dele. E as pessoas precisam parar com esse negócio que Jesus vai voltar só daqui 2000 anos. Você tem que viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, para que você, amado irmão, possa ter direito à sua salvação. A salvação não é você comprar uma cesta básica e dar para os outros. A salvação não é você pegar uma muda de roupa e dar para os outros. A salvação não é pelo fazer, a salvação é pelo crer, pela transformação de vida na palavra. Hoje nós estudávamos aqui na escola bíblica dominical, e nós falávamos nós falávamos sobre os dons espirituais. Falamos sobre cada dom. Agora eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Aonde estão os dons? Você tem buscado os dons, os presentes do noivo? Você tem buscado, ou você é aquelas pessoas que qualquer pessoa chega perto de você e fala o que quiser, e aí você aceita isso aí. Nós precisamos, eu tenho dito isso aqui para algumas pessoas, nós precisamos nos apegar ao conhecimento e esquecer um pouco do sentimento. Pessoas muito marcadas por sentimentos negativos, e aí ela não aprende como lidar com isso. E aí ela sofre, ela entra numa raiz de rejeição, ela entra para dentro de uma caverna como Elias entrou. Por quê? Porque ela não está aprendendo a lidar com as suas emoções. Quantas pessoas estão aí com o coração destruído, coração ferido, coração arrebentado, mas não dá o braço a torcer que precisa de ajuda. No lugar da placa ali, fonte de água viva, está escrito hospital ali, ó. Lugar de você ser curado é na igreja, meu irmão. Lugar de você ser tratado na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Lugar de você ser fortalecido, recuperar sua força, sua energia, é na casa de Deus. Não tem lugar melhor para você estar, não. Você não vai conseguir além da tua alma num copo de cachaça, num copo de bebida, saindo aí pela prostituição, da pornografia. Nada disso vai trazer paz para você. Isso vai trazer para você um sentimento de vergonha. Eu tenho certeza que quem já bebeu, já tomou um porre na vida, no outro dia falou assim: nunca mais eu bebo. Nunca mais eu boto um copo de bebida na boca. Mas aí chegava de tarde, o coleguinha ligava: e aí, cara, tem um churrasco aí, vai ter umas meninas, vamos lá, tal, você ia. E chega lá e bebia do mesmo jeito. É assim que o diabo faz. O diabo não pega um pedaço de pau e lança na sua cara, não. Ele te ganha pelo convencimento. Deus cria o arrependimento. O diabo vai lá, copia e cria o remorso. Quantas pessoas cheias de remorso, quantas pessoas com o coração cheio de remorso, não é de arrependimento, não, é remorso. Remorso traz dor. O remorso é como a paixão, não traz nada bom aquilo lá. O remorso, você chega em casa, nossa, nunca mais eu faço isso, meu Deus, nunca mais na minha vida, mas amanhã está lá errando de novo. Está lá errando de novo. Amados irmãos, olha só,
Deus não vai olhar, não é só o pecado, mas a intenção também do coração. Tem pessoas que elas até evitam o pecado, mas o coração delas é podre. Quer um exemplo disso? O invejoso. A pessoa que olha para você e inveja aquilo que você tem. Não sei se vocês já ouviram, mas eu já vi isso. Pessoa que chegava na casa do outro, via uma criação, pedia para a pessoa, dava aquela criação para ela, ou vendia, ela falava que não. Daí poucas horas a criação morria. Eu já vi isso, ninguém contou não. Já vi esse tipo de coisa. Tem pessoa que tem um olhar tão ruim, tão demoníaco. Ele joga um olhar de inveja tão grande na pessoa, que às vezes o casal é feliz pra caramba, o casal arruma uma brigaiada, começa a brigar, discutir, daí a pouco o cara prega a mão na cara da mulher, a mulher prega a mão na cara do cara, vai os dois pra delegacia, daí a pouco acabou o casamento. E aí você vai ver, a pessoa vem procura a igreja, aí você vai estudar a fundo, você vai ver que tudo foi porque era um casal bonito, um casal perfeito ali, mas o olhar de inveja caiu em cima. E saiba que isso existe. Isso existe. Isso não é conto da carochinha, não. Para nós que tratamos com vidas, a gente ouve demais isso. Inveja. Tem também a questão do encantamento. A pessoa acha que só pode ser feliz com aquela caixa de som ali. Então mais nada aqui presta para ela, só aquela caixa de som ali. Pessoas encantadas. Tratei um caso aí há poucos dias atrás, até hoje ainda trato. Casal com 17 anos de casado. Rapaz namorou uma moça 20 anos atrás. E a moça, todo homem que ela olha, ela só vê o cara. Eles mudaram do Rio de Janeiro para cá, para uma cidadezinha aqui. A moça veio atrás, casou com o cara e fez o cara voltar, vir para cá. O cara nem era daqui, nem parente, nem tinha da região. O casal ia para a academia, a moça descobriu o horário que eles iam para a academia. Eles iam caminhar, a moça ia caminhar no mesmo horário. Um dia a esposa do rapaz me ligou e falou: pastor, não aguento mais. Não aguento mais. Falei: não, nós vamos orar, vamos pedir a Deus para dar para nós um retorno aí, o que nós vamos fazer? E nós oramos, e quando foi à noite o Senhor falou comigo: repreende o espírito de encantamento na vida dessa moça aí. E nós oramos, repreendemos aquilo, essa moça desapareceu. As pessoas acham que o mundo físico é igual ao mundo espiritual. Não é. O mundo espiritual é pesado, irmãos. Para quem batalha no mundo espiritual, é pesado. Essa semana eu recebi uma ligação de uma colega minha, e ela está passando por um processo de divórcio, e ela estava muito triste e tal. E eu peguei e falei: vamos orar? Vamos. Começamos a orar. Naquilo que nós estávamos orando ali, o Senhor me mostrou algo. E eu falei para ela: olha, tem coisas aí dentro da sua casa que precisam ser tiradas. Na hora, o Espírito Santo mostrou para ela o que era. Ela abre o guarda-roupa dela e tira a peça. E ela fez questão de mandar uma foto do braço dela, os pelos do braço dela estava assim, ó, arrepiado. E as pessoas acham que isso não existe. E vão vivendo o seu tempo de acordo com as suas vontades. Aquele povo de Sodoma e Gomorra, eles acharam que eles iam ter tempo de consertar. Não tiveram. Em compensação, o povo de Nínive teve tempo. O profeta que não queria ir lá. Mas quando ele foi, 120 mil pessoas foram salvas ali da morte. Às vezes você pensa assim: meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu tempo? É a pergunta que eu te faço: o que você está fazendo com o seu tempo? O que o seu tempo tem contribuído na vida de outras pessoas? Nós sempre aqui no culto, nós cantamos, nós nos abraçamos, nós profetizamos bênção na vida das pessoas, mas o que efetivamente você tem feito pela vida do outro? A pergunta que eu quero fazer: eu sei de mim, minha esposa sabe dela,
Mas uma coisa eu pergunto para vocês: quantas almas vocês já ganharam para Jesus? Quantas almas vocês trouxeram para a casa do Senhor? Quantas vezes você falou do amor de Cristo para as pessoas? Quantas visitas você fez? Você tem que começar a se perguntar isso, porque há um tempo determinado para tudo. Então há um tempo determinado também para Jesus nos buscar. A Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por quê? Por causa da irresponsabilidade de muitos. Quantas pessoas aí poderiam estar ganhando almas, pregando o evangelho, lutando, saqueando o inferno, mas prefere ficar assistindo o jogo do Botafogo em casa? Prefere ficar em casa lá de perna pro ar, para cima, sem fazer nada, ao invés de falar do amor de Cristo. Ontem nós... Quantos jovens que eram ontem? Eram uns 12, 13 jovens no evangelismo, mais Vanessa, eu, Pâmela, Yuri, até as crianças evangelizaram ontem. Eu lembro que a Mel, com um cartazinho, abraço grátis, abraçou um tanto de gente. As meninas do Yuri também. Aí eu pergunto: o que tu tem feito com o teu tempo? Se há um tempo determinado para tudo, no versículo número 2 fala tempo de nascer e tempo de morrer. Então tem um tempo de morrer. Será que no dia do grande e glorioso dia do Senhor, o que você vai entregar para Deus? O que você vai entregar para Cristo? Senhor, olha, o Senhor me colocou como pastor da igreja lá, e eu preguei o evangelho, ensinei as pessoas, e eu tenho isso para entregar para o Senhor. Aí tem lá 25 pessoas de evangelismo. Então, o que acontece? Aí a pessoa pega e fala assim: ah, Senhor, eu não tenho nada para te entregar não. Cada um de nós tem um talento. Um vai ter um, outro vai ter 3, outro vai ter 5. E o que nós temos que fazer com esse talento? Multiplicar esse talento. Quando nós começamos a entender, amados irmãos, a profundidade do que é a coisa chamada tempo. Se você observar, abre para mim Gênesis 1:4. Apaga a luz para mim. Passa. 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 É aqui, ó. Olha aqui, vamos pegar a linha da correção aqui. Ó. E disse Deus, vamos lá. Ponto. O que é luminares? Está falando do que ali? Sol. Para haver separação entre dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Quando Deus cria a terra, só no 4º dia nasce o tempo. Só no 4º dia. Pastor, por que eu estou falando isso? Por quê? Porque se há um tempo determinado para tudo na terra, a própria palavra fala lá em Gênesis que o sol e a lua foram criados para tempos determinados. Passa para o próximo. E sejam para luminares da expansão dos céus e para iluminar a terra, que assim foi. Então, se você hoje veio à igreja pensando assim: eu vou lá na igreja porque não tem nada para fazer, pode acender. Eu vou lá na igreja hoje porque não tem nada para fazer mesmo, então eu vou lá, vou ouvir o culto, vou cantar com os irmãos, vou ver os irmãos. Se você não veio aqui para adorar, você está perdendo o seu tempo. Se você não veio aqui para engrandecer o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, você está perdendo o seu tempo. A palavra também nos diz: há tempo de buscar e tempo de perder,
tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Eu acho incrível que tem pessoa que troca isso aqui, ó. Há tempo de ficar calado e tempo de falar. Tem gente que quando é para falar ele se cala, e quando é para ele ficar calado ele conversa. Totalmente ao contrário. E o pior de tudo é que na hora que é hora dele falar, que é hora dele pregar o evangelho, glorificar o Senhor, orar, ele não tem tempo. Mas ele tem tempo para sentar na porta da casa dele, com a cadeira lá, um copo de Coca-Cola e falar da vida dos outros. Essas coisas, essas pequenas coisas que você tem que entender, que são essas miudezas assim que fazem você perder a sua salvação. Essas bobeirinhas, assim, igual a gente fala, né? Um casamento ele não é destruído por uma tragédia grande, não. Ele é destruído nas pequenas coisas sendo feitas todos os dias. Todo dia. Uma má resposta na mulher. Todo dia. Não sei. Essas pequenas coisas que vão destruindo o casamento. A mesma coisa é a salvação. Amados, o inferno todo mundo já tem. O que te tira do inferno é Jesus. É crer que Jesus é o Filho de Deus. É o que a palavra diz lá em Marcos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Simples assim. Quando você aceita Jesus, a primeira coisa vou falar no português claro aqui, isso não está escrito na Bíblia, uma conjectura minha, uma forma de pregar. Quando você aceita Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele te dá um banho no sangue dele. Ele te dá um banho no sangue dele. Para que o diabo saiba que você tem dono. Primeira coisa, ele te dá um banho no sangue dele. Segunda coisa, ele começa a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a tua forma de vestir. Ai, pastor, tem a minha forma de vestir? Sim. Talvez você andava quase pelado aí para a rua. E de repente o Senhor vai falar com você: filho, filha, não é assim que eu te quero. Talvez você falava palavrão atrás de palavrão, e Deus vai para você, e o Senhor vai falar para você: filho, não é assim que eu te quero. Não. Vamos mudar isso aí. Vamos tirar essas palavras. Aí você vai lá. Aí você gostava de ficar nos botecos, comendo churrasquinho e com o pessoal bebendo cerveja. Você não está bebendo, está só comendo churrasco. Mas existe algo na palavra de Deus que fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então eu não posso comer um churrasquinho lá, no coisa? Pode, você não pode participar do que está sendo falado lá. Porque se estiver contando piada de pornografia, você vai morrendo de rir, você está sentado na roda dos escarnecedores. Você vai lá no churrasquinho lá e chega perto do cidadão lá, o cara já com umas 25 cervejas na cabeça. Rapaz, minha mulher, nossa, dando trabalho, rapaz, e tal. O que o cara vai falar para você? Ih, rapaz, tá cheio de menino novinho, larga essa mulher para lá, senhor. Vai viver tua vida para lá, ninguém é obrigado a ser infeliz, não. É isso que ele vai falar para você. Agora, quando você está junto de pessoas que têm o mesmo espírito que você, o conselho vai vir daqui, ó, da palavra. Tem muito crente aí rebelde. Tem muito crente rebelde. Tem muito crente que ele prefere pegar a opinião com todo mundo, menos com Deus. Tem muito crente ouvindo vozes aí e achando que é a voz de Deus, e não é. Tem muita gente ouvindo vozes aí de tudo quanto é coisa. Não, rapaz, não tem nada a ver isso não. Eu particularmente falando, pastor Márcio, que lá no inferno deve ter um demônio lá que chama nada a ver. Porque a quantidade de casos que eu já atendi, que os outros chegavam aqui e falavam assim: não, pastor, achei que não tinha nada a ver. E com a vida estourada e arrebentada aí.
É isso que tem acontecido. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu fiz essa conta aqui um dia. É claro que não é uma conta exata, né? Porque se fosse assim, era fácil, né? Se o diabo ele conseguiu ludibriar 1/3 dos anjos do céu na base do engano, do convencimento, não fica achando que você é melhor do que os outros, não. Sabe por quê? Eu vou parafrasear aqui o que o pastor Fernando falou aqui um dia. O diabo conhece todas as suas fraquezas, mas ele também conhece todos os pontos que você acha que é forte. A nossa vida tem que ser uma vida de oração, de vigilância. A nossa vida tem que ser uma vida de leitura da palavra. Você tem que estar aonde os santos do Senhor estão. Se você começa a ficar andando com quem não é cristão, é mais fácil ele te puxar para lá do que você puxar ele para cá. Por quê? Porque se qualquer pastor do mundo que falar que o pecado é ruim, ele é mentiroso. O pecado não é ruim, o pecado satisfaz a tua carne. Só que ela tem consequências. E a consequência é a morte. E o diabo, ele não fala isso para você. Ele chega perto de você, os garotões aí com a menininha bonitinha. Ele chega perto dos homens casados aí com a amante cheirosa. Ele chega perto dos que tem problema com bebida, com uma garrafa de uísque bonito. Mas ele não te fala que a garrafa de uísque vai te trazer uma cirrose. Ele não te fala que a sua amante pode ser portadora do vírus da AIDS. Isso aí ele não te fala. E o salário do pecado é a morte. O ato do pecado ali em si, ele não está nem aí para isso. Você sabe qual que é a hora que o diabo mais gosta? Sabe qual que é? Está lá no livro de Jó. Quando os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor, foi no meio deles também quem? Quem? De novo, quem? A ele aí. Os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor, foi no meio deles Satanás. E qual que é a pergunta que Deus faz para ele? De onde vens? O que ele responde? De rodear a terra e passear por ela. Então, amado irmão, não pense que é prerrogativa sua só você ter problema, não. Os dias são maus, agora deixa cada dia trazer o seu próprio mal. A Bíblia fala aqui em Eclesiastes, capítulo de número 12, fala assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Os maus dias não vêm só para quem está na mocidade, não. Os maus dias vêm para todos nós. O sol nasce para todos. O mesmo sol que nasce aqui, nasce lá no outro lugar. O sol nasce para todos. E os maus dias vêm para todo mundo. Mas pastor, como é que esse negócio dos maus dias? É aquele dia, meu irmão, já falei isso aqui. É aquele dia que você preparou tudo. Preparou o quartinho do bebê, preparou tudo, está feliz da vida, e aí você vai lá fazer a última ultrassom, e quando você chega lá, você descobre que o seu filho é anormal, tem hidrocefalia, tem não sei o que lá, doença que nem eu conheço, tem aquela que nasce com a cabeça pequenininha, como é que chama, você lembra? Que teve até uma época, teve um surto no Brasil disso aí. Eu esqueci o nome agora da doença. O dia mau é o dia que você chegou lá e foi comprar uma casa, e comprou a casa e pagou o cara à vista. Só que o cara era um estelionatário, te enganou, te vendeu um trem que não é dele, você perdeu seu dinheiro e ainda ficou sem ele, sem beira, porque você já tinha vendido a outra tua casa. O dia mau é o dia que você descobre que o teu filho está enveredado nas drogas. Que você chega dentro do quarto dele, está um fedor de maconha, desgramado. O dia mau é o dia que você descobre que a tua filha, que você criou com o maior amor e carinho, foi estuprada e morta lá no meio do sei lá da onde. Esse é o dia mau. O dia mau é o dia que acontece algo atípico do bem na sua vida.
E as pessoas estão aí andando por aí como se nada tivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecendo. Como nos dias de Noé, dando-se em casamento, bebendo, e aproveitando, e fazendo isso, e fazendo aquilo, e esquecendo, amados irmãos, que nós, que aceitamos a Cristo, nós não somos mais pertencentes a esse mundo. O nosso rei está voltando para nos buscar. Está ficando praticamente impossível viver nessa terra. E se você está olhando, isso aí eu falo para vocês jovens, principalmente, se você está olhando muito para esse mundo e se apaixonando por ele, toma cuidado. Quem se apaixona por esse mundo, não se apaixona pelo céu. Quem está olhando demais para a campina que está ali, ó, e está querendo pular lá fora do aprisco, pode ter certeza de uma coisa: aqui dentro você tem proteção. Foi o que nós falamos no último culto. Lá fora, não. Hoje em dia as pessoas arrumam tudo quanto é desculpa para não estar no culto. Tudo quanto é desculpa. Não vou não, porque tal, é longe. Não vou não, porque parece que vai chover. Cheio de estrela no céu, o cara fala que parece que vai chover. Faz de tudo para não ouvir a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus diz que vai chegar um tempo que as pessoas terão fome e sede, e não é de comida nem bebida, é da palavra. E não vai ter a palavra mais. Quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai embora junto. As pessoas vão pegar a Bíblia, vão ler e não vão entender nada. Nós temos que parar com esse negócio de achar que tudo é normal. Não, tudo é normal. Não, fique sossegado, fique em paz. Que paz é essa? Se só Jesus pode te dar a paz. O mundo não te dá a paz, não. O inimigo não te dá a paz, não. O inimigo quer a tua cabeça. Nós falamos aqui, eu não lembro, acho que foi sexta-feira, que quantas pessoas são chamadas, mas por que poucas são as escolhidas? Quando Davi foi chamado, antes de Davi ser coroado rei, todos os filhos de Jessé passaram na frente do profeta Samuel. Ninguém nem lembrava de Davi. Davi estava fazendo o quê? Apacentando as ovelhas do pai. E era ele que Deus queria. E ele era mancebo, era jovem, 16 para 17 anos. E aí o que aconteceu? Samuel não tem mais ninguém. Não, tem o Davi, busca o Davi lá. O Davi era ruim, tal, enquanto veio Davi, é descido o ódio sobre a cabeça dele. E quando ele enfrenta Golias, né, tem uma passagem ali que eu acho interessante. Que Saul fala para Davi: esse camarada aí, rapaz, ele é guerreiro desde a mocidade dele. Eu estava lendo esse texto, já li várias vezes, mas nessa semana isso me chamou a atenção. Quando fala que Golias, ele era guerreiro desde a sua mocidade. Então quando Davi lutou com ele já era homem feito. E o que nós trazemos isso para a nossa vida hoje? Que nós temos que ser guerreiros desde novinho. Sabe qual que é a missão que está sendo dada na escolinha hoje? Obediência, oração, ensinando os pequenos desde novos a serem guerreiros também, porque o futuro da igreja são eles. Daqui a pouco o pastor é levado, vem outro pastor, as crianças vão crescendo, vão levantando-se levitas, vão levantando-se obreiros na casa do Senhor, e eles têm que aprender desde cedo que o reino dos céus é tomado por esforço. Ninguém vai subir assim não, aqui sem esforço não. Se você não matar a sua carne, meu irmão, se você não matar a tua carne, se você continuar alimentando esse urso aí que é a carne, ele vai ficar mais forte do que o teu espírito.
E nós já falamos aqui, espírito trata com espírito. Tem muita gente com a alma ferida, com a alma machucada, sofrendo. Mas está sofrendo, sabe por quê? Porque resolveu pegar o sofrimento dos outros para si. Eu falo com meus filhos. Estou com 48 anos. E eu deixo bem claro para meus filhos. Cada um com os seus problemas, meu filho. Se você arrumar um problema para você, seja capaz de resolvê-lo. Seja capaz de resolvê-lo. Eu tenho um filho de 25 anos. Um dia eu falei para ele, olha, você está nessa vida esquisita aí, não está? Tô, pai. Então, vamos fazer o seguinte, vamos conversar sério aqui. Seu pai trabalhou a vida inteira combatendo tudo isso aí. Se você for preso, esquece que você tem pai. Não vou te visitar na cadeia, não. Não vou pagar advogado para você, não. Que isso, pai? Que isso, não. Você nunca ouviu da minha boca para você fazer isso aí. Então, se você cair, você vai responder por aquilo que você fez. Que isso, pastor? Você vai abandonar seu filho? Não, isso não é abandono. Isso é confiar que Deus trata. Eu confio que Deus trata. E um belo dia, meu filho lá, sentado numa praça, com um monte de gente, um monte de tudo menor, só ele de maior, uma mochila cheia de cigarro de maconha, tá rindo aí, né, Asa? Cheio de cigarro de maconha. O que aconteceu? Meu filho resolve atravessar a rua para comer um lanche. Quando ele atravessou a rua, a polícia deu um bate, pegou todo mundo, só ele que não. Ele me ligou desesperado, pai, pelo amor de Deus, você jogou praga em mim. Eu falei, praga não, filho, eu oro por você. Eu oro por você, isso aí é livramento. Nunca mais. Casou lá com a menina, ama, apaixonado na menina lá, vivendo a vida dele, tem as coisas dele, trabalha, graças a Deus, saiu dessa vida. Agora, eu ensinei? Não, eu não ensinei. Mas o mundo ensina. As companhias ensinam. E muitas das vezes, amados irmãos, o que falta para nós como pais, o que falta para nós como irmãos, o que falta para nós como filhos mais velhos, é orientar os mais novos. Chegar e falar, olha, esse caminho aí não é para você não, cara. Sai fora disso aí, é caminho de morte. Sabe aonde tem a maior quantidade de desviados? Dentro da casa de pais crentes. Filhos de pastores desviados. Filhos de pastores envolvidos com crime. Filhos de pastores homossexuais. Tem demais. Você acha que o pai não ensinou? Que era pecado, que é errado, que não era... Você acha que o pai não ensinou? Eu falo uma coisa aqui, ó. Tenho um filho de 15 anos. Meu carro está parado na porta aí. Pergunta se ele nem me pede se eu dou para ele dirigir. Eu não quero estar debaixo da lei. Eu prefiro estar debaixo da graça. Faz 18 anos, tira a carteira e pode andar no carro. Simples assim. Eu não quero estar debaixo da lei. Trabalhei com a lei 26 anos, 27 anos da minha vida. Eu sei o que é isso. Nós temos que entender uma coisa. O querer é uma coisa, o poder é outra. E quando o pai dá tudo que o filho quer, ele está desgraçando a vida do filho. Ele está arrebentando com a vida do filho. Ah, mas é porque eu só tenho esse. Não, mas minha filha não sei o que. Não. Tenha o seu jeito de recompensar. Talvez a recompensa que você vai dar para o teu filho não é naquele momento. Não é para aquele momento. Talvez a recompensa que você vai dar para o teu filho vai ser um pouquinho mais lá na frente. Mas uma coisa eu quero dizer aqui. O maior presente que você pode deixar para o teu filho e para a tua filha é o legado da tua fé. O legado da tua fé no Deus que você serve,
Quando Ló andava com Abraão, Ló recebia todas as bênçãos que foram estendidas. Só por ele ser o sobrinho de Abraão e andar com ele. No dia que ele apartou, que ele escolhe a Campina Verde lá de Sodoma e Gomorra, que ele vai para lá, ele envolve naquela bagunça, aquele balaio de gato, aquilo lá. Deus vem para destruir aquilo lá. Destrói, Deus permite só que ele e a família dele saia. Só que a mulher dele não era para olhar para trás, a mulher dele pega e bata, do jeito que ela olhar, virou uma estátua de sal. E quem faz caravana para lá fala que não nasce nada lá naquele lugar. Só sal e enxofre que tem naquele lugar. Então, amados irmãos, nessa noite eu quero dizer para você, olha para o teu canteiro, olha o que você plantou aí. Se tem erva daninha aí, limpa teu canteiro. Se teu canteiro não tem nada plantado, planta. Planta porque vai chegar uma hora que você vai precisar colher. E para encerrar esse assunto aqui, eu quero lembrar da história de José. José, ele chega no Egito, vai para a casa de Potifar. Vai ser escravo na casa de Potifar. Só que a bênção estava em José. E tudo que ele fazia prosperava. A mulher de Potifar, adúltera, quis coabitar com José. José correu, a túnica fica para trás. Aí Potifar manda ele para a cadeia lá, quebrar pedra. Chega lá na pedreira, até na pedreira ele faz a pedreira prosperar. Faz as pessoas trabalhar em turnos. Acho que foi a primeira vez que alguém trabalhou de turno naquela época. Foi quando José ensinou lá para o capataz lá. E de repente Faraó tem um sonho, sonha lá com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E a vaca magra vinha comer a gorda. 7 espigas grandes e 7 espigas mirradas. E a espiga mirrada ia lá e pegava. Aí ninguém sabia interpretar o sonho. Aí um copeiro lá, você acha que é o copeiro mesmo, lembra lá de José. Pô, eu estava na cadeia lá, tinha um hebreu lá que ele interpretou o sonho. E Faraó manda chamar ele lá. E José vai lá e fala: ó, o negócio é o seguinte, o sonho do senhor é esse, tal, aberto. São 7 anos de bonança e serão 7 anos de fome. O Faraó pega, o que eu faço? Não, pega um homem que seja honesto, que seja isso, seja aquilo, e fala para ele para tirar uma parte do que for produzido agora, para guardar por 7 anos que virá a seca. E aí o que acontece? O Faraó pega e fala: mas que homem é esse? Quem é esse homem então, se não for você? E José de escravo passa a ser o segundo maior do Egito. Não vou contar a história toda de José aqui. Se quiser, você lê lá em Gênesis, lá está lá. Mas o que eu quero dizer para você é que desde o dia que eles jogam José lá no poço, tira José lá, vem com José e joga José no poço, fala para o pai de José, para Jacó, que José tinha sido morto, tacado por feras. Desde aquele tempo até ele ser levantado como segundo lá do Egito, o que se passou ali? Tempo. Talvez o que você está pedindo para Deus não é hoje que Ele vai te dar. Talvez o que você está pedindo para Deus, Ele não vai te dar. E talvez aquilo que você não está pedindo, Ele está colocando na tua frente e você não está vendo. Porque você focou que você quer esse prato de bateria, tem que ser esse. Mas Deus quer te dar esse, que é um som muito mais bonito. Um dia eu falei para o Gabriel, né? Nós tá com ele, falei: adianta ter uma Ferrari aqui em Boteiros? Tem como andar, ué. Como é que você vai ter uma Ferrari aqui em Boteiros? Não tem como você andar. Não adianta. Outro dia foi ontem, eu vi um cara com um carro tão rebaixado, mesmo assim, ó, porque eu sou sempre atrás dele, o fundo dele ia afundar. Eu também, né? Meio pesado, né? O Felipe, né? Se nós entrasse dentro dele, não, o carro não saiu do lugar. Então, às vezes, você está pedindo algo para Deus, e Deus está tentando mostrar para você: olha, não vai por aí. Eu posso até te dar, mas
esse não é o que eu quero para você. Às vezes você está pedindo para o Senhor a restauração do teu casamento, mas antes de Deus restaurar o teu casamento, existem alguns perdões que você precisa perdoar. Talvez você está pedindo para Deus, Senhor, eu quero me casar e tal, isso, beleza. Mas para casar, precisa acontecer o que a Bíblia fala, as mulheres mais velhas ensinam as mais novas. Ontem falei isso com você, né, Vanessa? Eu estava conversando com a Vanessa ontem. Então a gente tem que entender que o tempo está chegando ao fim. Está chegando o tempo. A Bíblia fala que tem pessoas que não passarão pela morte. Eu creio que eu vou ser uma delas, porque eu acho que Jesus está voltando muito rápido aí. Eu acho que minha filha de 1 aninho não vai passar pela morte. Eu acho que ela vai ser arrebatada também. O crente precisa lembrar das promessas que estão na Bíblia. Lembrar das promessas que estão aqui. E parar de fantasias. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Crente lendo horóscopo. Pelo amor de Deus, velho. Comprando revistinha com o João Bidu para fazer teste lá. Uma menina que eu conheço que é quem colocou lá assim, no WhatsApp lá. O que dá entre Capricórnio e Touro? Eu não aguentei, eu coloquei lá, chifre. Um bode misturado com um boi, vai dar o quê? Chifre. E fica lendo essas coisas, gente. Pelo amor de Deus, vamos crescer, ué. Vamos crescer. Pessoa com 200 anos de crente, lendo lá, procurando o jornalzinho lá, o horóscopo lá, ué. Sangue de Jesus tem poder, ué. Vai aceitar Jesus, se converter, ué. Esse coração esquisito teu aí, ué. Parar com isso, ué. A pessoa fica falando assim, pastor, o senhor fala umas coisas, não, mas tem que falar, poxa. Tem que falar, a gente tem que pregar claramente. Não adianta eu tenho bagagem para chegar aqui e pregar 10 horas aqui, só termo difícil. Vai adiantar alguma coisa? Vocês vão entender alguma coisa? Não, eu prefiro ser curto e grosso e falar a verdade. Para que você saiba, e lá no dia do juízo, se o senhor perguntar para vocês, ela não. Realmente o pastor falou isso lá. Eu aprendi isso aqui. Do que ficar falando coisa difícil, ficar falando e tal, a campanha não sei da onde. Não, é palavra, é Bíblia. O servo do Senhor tem que pregar é Bíblia, palavra. Comer Bíblia mesmo, ler Bíblia, pastor. Eu tive dúvida disso aqui, o Bruno toda hora me manda mensagem perguntando as coisas. Pastor, e esse negócio aqui, o que significa isso? E eu, como dispenseiro das coisas espirituais, eu tenho que dar apto para ensinar para ele, ter vergonha para mim, ele sair daqui e perguntar lá para outro pastor. É vergonha para mim. Se eu não souber, eu pego o telefone na hora e ligo para o meu pastor. Eu falo, pastor José, me perguntaram isso aqui, eu não sei. Como é que eu respondo isso aqui? É vergonha para nós que somos pastores, não sabemos ensinar. É vergonha para nós. Recebemos uma palavra do Senhor e não saber transmitir. Isso é vergonha para nós. O arrebatamento da igreja está chegando, todo mundo crê, não crê? Tá, mas o que vai acontecer depois do arrebatamento? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, eu sei que eu vou. Quantos estudos já fizemos aqui sobre isso? Por isso que eu sempre falo, a escola bíblica é que você aprende. É na escola dominical que você vai aprender muita coisa. Amém, amados? Amém. Que Deus possa trazer o restante que faltou nessa palavra ao coração de vocês. Nós vamos ficar de pé nesse momento. Deus abençoe cada um.